Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Mais um final de semana que chega, para a glória de Deus. Estamos aqui, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Ai de nós se não fosse esse Deus, o que seria de nós? Se hoje você está de pé, se hoje você está vivo, hoje você está falando, graças ao poder de Deus na tua vida, graças à misericórdia dele, que é grande, né? A bondade dele sobre a tua vida. Que nesta noite o Senhor possa ir te visitar, visitar a tua casa, visitar a tua vida, a tua saúde, tudo aquilo que você precisa da parte de Deus. Continue perseverando nele, que ele há de fazer na tua vida. Tenha fé, minha irmã, meu irmão. Quando for para Deus colocar alguma situação na mão dele, pedir algo da parte dele, vá com fé no teu coração, crendo que Deus pode todas as coisas, porque ele é o Deus do impossível. Ainda que teus olhos não vê nada, mas se tu olhar com o olhar da fé, as coisas acontecem. Então creia no poder do Senhor sobre a tua vida, em tudo aquilo que você tem perseverado da parte de Deus, porque ele é fiel sim, para fazer, para cumprir tudo aquilo que você há de pedir e colocar nas mãos dele. Amém? Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de cada um nesta noite, que a palavra do Senhor nesta noite venha falar o teu coração, os teus pensamentos. Felizes são aqueles que guardam a palavra do Senhor no seu coração, né? Que não rejeita aquilo que vem da parte de Deus, que recebe a palavra do Senhor com bom grado, né? Porque você só tem a ganhar quando você dá ouvido à palavra do Senhor e não joga fora aquilo que Deus está falando contigo através da palavra. Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Jeremias 33, onde a palavra do Senhor diz assim, né, para Jeremias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, tendo ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome. E o Senhor, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firme que não sabeis, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, sobre a casa desta cidade, sobre a casa dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáver de homem, que fere na ira e no seu furor. Glória a Deus. Vou resumir aqui a palavra. Jeremias era um profeta do Senhor, recebia muitas revelações do Senhor. Tudo que Jeremias fazia era direcionado do Senhor. E vamos dizer que talvez neste momento que Deus se refere a Jeremias para clamar a ele, né? Que vai mostrar coisas grandes, coisas que ele não sabe, coisas que ele não viu. Talvez porque estava faltando Jeremias ir até o Senhor para clamar por aquilo ainda que ele há de fazer. Jeremias talvez recebia tudo de Deus, né? As profecias, porque se você ler o livro de Jeremias, todas as palavras que tem assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Então o Senhor o tempo todo falava com Jeremias. Mas vai que Jeremias também precisava ir até o Senhor, se humilhar aos pés dele, né? Clamar a ele por aquilo que ele ainda não sabia, talvez por aquilo que Deus ainda queria mostrar a ele. Mas quando a gente, meus irmãos, a gente só quer receber da parte de Deus, né? Quando a gente só quer receber da parte de Deus, Deus sempre está falando com a gente. Vou dizer, quando a gente sempre está atrás de profecia, de revelação do homem, muitas vezes a gente deixa de buscar a Deus, de ter essa intimidade, né? De ter uma busca com o Senhor. Não quer meditar na palavra, não quer conhecer este Deus, né? Através da palavra. Porque a partir do momento que a gente só recebe de alguém revelação, profecia, né? Que
a gente fica parecendo que a gente não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. E quando a gente conhece um pouquinho a palavra de Deus, tem entendimento da palavra, a gente deixa de correr atrás de profecia, de profeta, de revelação, porque a própria palavra já é uma revelação para nós. A própria palavra de Deus, ele já está falando comigo e com você através da palavra. Mas basta a gente meditar nela, basta a gente buscar da parte de Deus, basta a gente ter uma vida de verdade com o Senhor, né? Buscar entendimento através da palavra, conhecer a palavra de Deus, conhecer os mandamentos dele, saber como Deus fala com cada um de nós, aquilo que a gente necessita ouvir da parte de Deus, né? Então, para que a gente não fique só querendo ouvir de alguém, da boca de alguém, uma revelação, uma profecia, é bom. Claro que é bom quando Deus usa alguém, um vaso dele, para falar algo para nós. Mas geralmente as pessoas, quando elas ficam buscando profecia, revelação, eu não vou dizer a você que um dia eu já fui assim. Um dia eu já fui assim. Eu não li a Bíblia e eu gostava de ir para a igreja onde tinha revelação. Eu gostava quando um profeta vinha falar comigo algo de Deus. Eu gostava de ouvir da boca de um servo do Senhor aquilo que Deus poderia falar comigo. Eu gostava, mas eu não buscava através da palavra. Eu não sabia como era que Deus falava comigo através da palavra. A partir do momento que eu comecei a buscar a Deus, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, buscar entendimento, conhecimento da verdade de Deus, eu parei com isso de ir atrás de profecia, atrás de revelação, porque a própria palavra de Deus é revelação para nós. Se a gente meditar na palavra, se a gente buscar de Deus, a gente vai achar, a gente vai ter. A gente precisa parar de ficar querendo receber só dos outros e não buscar. Aí você vai ser um crente, vai ser mais um servo que não tem nada de Deus para falar para alguém, não tem nenhuma palavra de Deus para pregar para alguém, porque você só quer saber e receber de outra pessoa. Você tem que se aprofundar na palavra de Deus como um servo do Senhor, ainda que você goste sim que Deus se revele para você através de alguém, mas você tem que ter uma intimidade com Deus. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Você tem que saber como é que Deus age, como é que Deus trabalha na tua vida, como é que Deus fala contigo através da palavra. Você tem que conhecer este Deus que você serve. Não adianta você falar que serve a Deus, que conhece a Deus, mas você não conhece Ele. Você falar que lê a palavra, né? Que acredita, tem fé, mas se você não conhece a Deus, você não tem uma intimidade com Ele, uma vida de verdade com Ele. Não adianta você dizer, ai meu Deus, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu oro, mas você tem que conhecer. Não tem. Como é que a gente vai ter um relacionamento com a pessoa, se relacionar com alguém, se a gente não conhecer ela primeiro? Como é que você vai para a casa de um desconhecido? Você não vai entrar na casa de alguém se você não conhece. Eu não vou entrar na casa de alguém que eu não conheço. Eu não bato na porta de alguém que eu não conheço. Então, para mim conhecer Deus, eu preciso conhecer a palavra, os mandamentos dele. Eu preciso ter uma vida com ele, uma vida de verdade, uma vida de intimidade. Conhecer ele, orando, falando com ele, porque muitas vezes Deus ele quer que a gente tenha assim uma intimidade com ele, que a gente conheça ele de verdade. Como é conhecer Deus? É falar com ele, é orar perante a ele, é ter resposta dele, é ter sinais dele, é você orar na madrugada e Deus te responder, você e ele. Isso é você conhecer a Deus, você ter uma intimidade com ele. Você ora pedindo uma resposta e quando você menos espera, Deus fala contigo. Ele fala através de um sonho, ele te dá uma visão, ele te incomoda na madrugada para você buscar a ele. Tudo isso é intimidade com Deus. Então você tem que conhecer a Deus. Se você
luta, você vive pela tua salvação, você tem que conhecer a Deus. Como é que você vai entrar no reino do céu sem conhecer o teu Pai, sem conhecer a Deus? Como é que você quer ser salvo sem você conhecer aquilo que Deus quer que você faça, sem obedecer a Ele? Porque para você entrar no céu, você tem que conhecer este Deus, você tem que obedecer. Então você tem que ter uma vida de verdade com Deus, tem que se aprofundar na palavra, tem que ter uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, buscar cada dia mais, se encher da presença dEle, servir a Ele de verdade, falar dEle, falar da palavra dEle com verdade, aquilo que Ele te ensina através da palavra. Aqui, Deus, Ele queria que Jeremias fosse até a Ele, clamar a Ele, para que Ele mostrasse coisas ocultas, que só Ele, Jeremias, ia saber ali. Aquilo ali, o que Deus queria mostrar a Jeremias, era na parte espirituais, as bênçãos espirituais que Deus queria dar a ele, dar uma coordenada, falar algo, ensinar algo, dar uma direção, é uma intimidade, é um contato, é uma vida entre duas pessoas, aquela comunhão ali, todos dois estão na mesma conexão. E muitas vezes a gente precisa estar com essa conexão com Deus. A gente precisa estar ligado no Senhor, nas coisas de Deus, para que a gente venha ouvir a voz dEle, para ver o que é que Ele quer que a gente faça, aonde Ele quer que a gente vá, como é que a gente pode permanecer, se a gente está errando ou não. Deus, Ele quer relacionamento com a gente para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha nos guiar para onde Ele quer nos levar, para aquilo que Ele quer que a gente fala para alguém, um sonho, uma revelação. Minha irmã, se eu chegar aqui, eu não posso chegar aqui, eu simplesmente chegar aqui para você, sem Deus me dar uma revelação, sem Deus me falar algo a respeito de alguém aqui, nesta live, chegar para você e falar: minha irmã, Deus mandou te dizer nesta noite que Ele vai te abençoar. Se Deus não tocar no meu coração, eu não falo. Se Deus não me der a palavra, eu não falo. Eu tenho que falar de acordo com o que Deus me manda falar. Quando eu chego aqui, por exemplo, para profetizar na tua vida, declarar o teu milagre, é porque está no meu coração para falar para você. A palavra ali já entrou no meu coração, ela está saindo de dentro, não da boca para fora, não falando por falar. É porque o desejo veio daqui de dentro. E a palavra, ela tem que ser, legalizada no mundo espiritual. Aí eu estou falando com autoridade, com conhecimento que eu tenho de Deus, com a intimidade que eu tenho com o Senhor. Eu não posso chegar aqui, pregar a palavra de Deus, abrir a Bíblia e ler o que está aqui para vocês, sem uma direção de Deus, sem um conhecimento da palavra, sem um entendimento para falar para vocês. Esse entendimento mesmo que Deus me deu em relação a Jeremias, para mim e para você, se eu e você descermos o nosso joelho na madrugada e falar com Deus e pedir uma resposta dele, a gente vai ouvir uma resposta de Deus, a gente vai ter uma resposta de Deus. Mas sabe o que é isso? É você ir diante de Deus e se render aos pés dele, falar com ele, conversar com ele, ter uma intimidade de pai e filho, se relacionar com o Senhor, você chegar, ter rotina de oração, uma vida com Deus de verdade. Não é simplesmente você abrir a sua Bíblia, ler, sem ter nada de Deus para falar. Vai ser mais uma palavra, mais uma pregação. Então temos que ter direcionamento de Deus em tudo aquilo que a gente fala, em tudo aquilo que a gente entrega para alguém. Mas isso é intimidade, é uma busca com o Senhor. Então vai clamar a Deus para aquilo que você quer ouvir dele. Ele te responde. Vai clamar a Deus por um milagre que ele te faz. Vai clamar a Deus por uma porta aberta que ele abre. Vai clamar a Deus por uma libertação que ele te liberta. É tudo a tua ida a ele.
É tudo a tua busca com Ele, a tua vontade de querer saber mais dele, de querer conhecer a Ele. Se você mora com alguém, você conhece esse alguém. Se você tem seu filho, você conhece o teu filho. Você tem teu esposo, você conhece o teu esposo. Você sabe os gostos dele, você sabe como ele gosta de se vestir, sabe o que ele gosta de comer, como ele gosta de andar, como ele gosta de calçar, como ele fala. Assim é o teu relacionamento com Deus. Você tem que saber o que você está agradando a Deus. Você tem que falar com Deus o que é que você está desagradando a Ele ou não. Como é que tu está andando na presença dEle, se tu está fazendo as coisas corretamente. Você tem que falar com Deus se você está sendo obediente, se você está agradando a Ele. Tudo é um relacionamento. Tudo é uma vida com Deus. Quando você descer teu joelho, clame a Ele por aquilo que você não tem resposta, por aquilo que você não sabe, porque Ele vai te responder em secreto. Deus tem coisas grandes, coisas maravilhosas espiritualmente para mostrar, para entregar, para ensinar aqueles que querem buscar a Ele, aqueles que querem mais dEle. Deus tem coisas maravilhosas para dar para aqueles que querem uma intimidade com Ele, uma busca com Ele. Quando eu comecei a conhecer a Deus, eu não tive a orientação de ninguém, nem da própria Bíblia, porque eu não tinha Bíblia. E eu ia falar com Deus, eu conversava com Deus, eu não servia a Ele ainda, mas eu procurava assim. Eu disse, já que eu estou buscando a Deus mesmo, eu tenho que ter fé naquilo que eu estou buscando, eu tenho que ter fé naquilo que eu estou pedindo, eu tenho que ter fé mesmo naquilo que eu estou colocando nas mãos dele. E eu ia com a cara e a coragem, aliás, com a fé. Eu ia com a fé para o Senhor, colocar coisas que só eu e Deus sabia, situações na minha vida que só eu sabia. O quanto aquilo era ruim para mim, o quanto aquilo era triste para mim, o quanto aquelas coisas me chateavam, me magoavam. E Deus falava comigo, Deus falava, Deus me mostrava em sonho, Deus, teve coisas que eu orei, sem conhecer a Deus, sem servir a Deus, botei nas mãos de Deus, e depois veio a confirmação, Deus fez com que a situação viesse até a mim. Então isso é intimidade, isso é uma busca com o Senhor. Aí depois que eu vim ter acesso à Bíblia, ter uma Bíblia, que minha irmã, no dia que eu recebi uma Bíblia, eu fiquei tão feliz. Eu queria ler todos os salmos, eu queria ler os livros dos profetas, porque eu amava a revelação. E eu só queria ler o livro dos profetas, porque Deus se revela o tempo todo aqui com os profetas da Bíblia. Deus fala, os profetas da Bíblia é guiado assim por Deus. Tudo que faz é sobre a direção de Deus. Tudo que eles vão entregar, vão coordenar uma cidade, levar algo ali para conserto, é tudo sobre a direção de Deus. E a vida do profeta não é fácil. A vida do profeta, meu irmão, quem é profeta de verdade, os profetas de verdade, eles sofrem na pele, eles sofrem, eles padecem por servir a Deus, por entregar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus mostra. É pesado para quem é profeta, para quem Deus usa na revelação, para quem Deus dá visão. Nem tudo, meu irmão, que Deus fala com os profetas pode sair assim entregando, remostrando, falando para todo mundo. Tem coisas que Deus mostra ao profeta, que o profeta tem que ficar calado, não pode falar, não pode comentar, não pode mostrar. É para ele Deus e ele, a vida do profeta. E Hoje tem muitos aí se titulando profeta, dizendo eu sou profeta, Deus mandou falar, Deus mandou entregar, Deus está dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo. Não, os verdadeiros profetas não é assim. Para a gente ter uma intimidade com Deus, para a gente receber algo de Deus, é uma busca, minha irmã, é uma caminhada constantemente, é uma caminhada longa para a gente receber de Deus, ter aquilo de Deus, entregar aquilo que Deus manda. É uma caminhada, é assim, ó, muitas noites de orações, de joelho no chão, de busca, de jejum. Tudo que a gente recebe de Deus é através
de muita busca. Não vem para cá qualquer pessoa abrir a boca e dizer que é profeta sem ter passado pelas mãos do Senhor, sem ter sido tratado pelas mãos de Deus, sem ter sido machucado ali por aquilo que Deus chamou. Ah, minha irmã, eu conheço um profeta que ele ficou meses em cima de uma cama, sendo tratado por Deus. Oh, glórias! Deus tratando lá do mais profundo, ó, arrancando as durezas do coração, tirando as pedras que empatava de ser uma pessoa assim, mais amorosa, mais caridosa, mais bondosa. E Deus teve, ó, um tratar com ele que não foi fácil. Tem tratar de Deus com os profetas que é doloroso. Eu falo porque eu tenho propriedade do que eu estou falando. Ele foi tratado assim com dor. Deus teve que mexer lá dentro do coraçãozinho, do mais profundo. Teve que tirar, limpar a cicatriz, limpar tudo que tinha que tirar. Deus teve que botar foi enfermidade para depois curar, para depois tratar, para deixar do jeitinho que Deus quis. Agora hoje as pessoas se titulam profeta sem ter passado pela fornalha, sem ter passado pela olaria, sem ter sido quebrado, sem ter sido quebrado pelo oleiro, sem ter sido trabalhado ali pelas mãos de Deus. Ó, minha irmã, não é todo mundo que abre a boca e diz que é profeta que você tem que acreditar que é profeta, não. Profeta é aqueles que padecem por Senhor, que padeceu. Ó, Jeremias, pense que Jeremias padeceu por entregar algo de Deus, por levar a palavra do Senhor, para levar conserto ali aonde Deus mandava ele ir. E as pessoas ainda, os próprios pregadores de hoje, chama Jeremias profeta chorão, chama Jeremias profeta chorão porque não passou o que Jeremias passou, não sentiu nem menos da metade do que Jeremias passou na pele, sofreu. Por isso que chama Jeremias de profeta chorão. Se passasse um terço do que Jeremias passou, não chamava Jeremias de profeta chorão. Os profetas de hoje são tudo, alguns despreparados, sai entregando aí dizendo que é de Deus, sai revelando aí dizendo que é de Deus, sem Deus mandar, sem Deus entregar. Tá pensando que os profetas de Deus, a pessoa que tem uma vida com Deus, para Deus revelar, para Deus mostrar, para Deus dar sinais, para Deus usar, é só assim? Você chegou aqui e assim diz o Senhor? Não é não. Aqueles que oram é que sabem quantas madrugadas desce o seu joelho, quanto jejum faz, quanto sacrifício faz ao Senhor, para poder o Senhor falar, para o Senhor ter, né, uma comunhão com Ele. A vida com Deus é boa, mas não é fácil não. Mas não é impossível para você. Se você quiser se aprofundar mais na palavra de Deus, se você quiser mais saber deste Deus, quiser mais sentir dele, ter mais dele, você tem que se humilhar, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que render os pés dele todo dia, tem que se diminuir diante de Deus todo dia, né? Tem que colocar o teu nariz lá embaixo, nunca crescer, nunca se achar maior, você sempre tem que ser menor, pequeno diante de Deus, porque grande é Ele. Então no dia que você tiver essa vontade de ter de Deus, de receber de Deus, de ser usado por Deus, busque intimidade com o Senhor, comece a meditar na palavra, vê o que Deus fala contigo através da palavra, vai conhecer a Deus primeiro pela palavra, depois pela busca pessoal e espiritual, porque Deus tem muito para te revelar, Deus tem muito para te mostrar em oculto. Você sabe o que é, minha irmã? Você está dormindo e Deus te incomodar para você orar na madrugada? Não tem sono que te pegue, Deus te incomoda e você sabe que ali é Deus te incomodando para orar. Você sabe, você está dormindo e Deus falar contigo em sonho. Você sabe, você está ali quieto, meditando, ligado em Deus e Deus está falando ali contigo nos pensamentos. Isso é maravilhoso, isso é busca. Você sabe o que é você estar orando e Deus te dá uma palavra para dar para alguém, uma pregação para você pregar no outro dia, Ele te dá a palavra todinha daquele livro que você vai pregar.
Isso é intimidade, isso é vida com Deus. Qualquer um de nós podemos ter esta vida com Deus. Basta a gente querer, basta a gente buscar do Senhor. O Senhor diz que todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate na porta, Ele abre. Deus está para todos aqueles que querem Ele, que querem de verdade. Não é dizer, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas não quer conhecer este Deus. Não quer ter uma vida de intimidade com Ele. Não quer viver na obediência dEle. Porque Deus não vai se revelar para quem é desobediente. Deus até pode usar, vai usar mesmo só a sua boca mesmo para falar algo para alguém, acabou. Mas você ser cheio da presença, cheio do Espírito Santo, se você não buscar, você não tem de Deus. Mas se você buscar, se você se render aos pés do Senhor, buscar uma intimidade dele, conhecer este Deus, ele vai se revelar para você. Ele vai te mostrar que ele é Deus na tua vida. E ele vai te mostrar o oculto e o escondido, aquilo que tu nunca viu e não ouviu da parte dele. Amém? Glória a Deus. Medite lá em Jeremias 23, porque o Senhor vai continuar falando contigo. Deus fala, minha irmã. Deus se revela, Deus dá sinais, Deus fala com a gente de todas as formas. Basta a gente querer ele, basta a gente querer buscar da parte dele, porque quem busca, tem. Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite. Fica com Deus.